Qualquer homem que já falhou na hora H, ou que vem sofrendo com problemas constantes de ereção, já deve ter lido, ou ao menos ouvido falar, que o seu problema pode ter origem exclusivamente psicológica. Problemas com os compromissos do trabalho, sobrecarga com os estudos e a faculdade, ou até mesmo uma pressão imposta por você mesmo ou pela sua parceira na hora do sexo sobre o seu desempenho na cama. Como, por exemplo, um desejo de durar mais tempo ou fazer uma posição mirabolante, são apontados por sexólogos, médicos e outros ditos especialistas no assunto como prováveis responsáveis pela geração das falhas eréteis que assolam milhões de homens no Brasil e no mundo. Mas eu posso garantir que todas essas afirmativas estão incorretas e que a disfunção erétil psicológica não passa de um simples mito. Mas antes de continuar com esse assunto, deixa-me apresentar. Meu nome é Lorenzo e durante um longo tempo da minha vida fui atormentado pela impotência sexual, que quase destruiu o meu casamento e a minha autoestima. Inconformado com a falta de tratamentos médicos realmente efetivos na cura da disfunção erétil, eu decidi embarcar em uma jornada de redescobrimento da minha masculinidade e passei a testar em meu próprio corpo centenas de métodos naturais e alternativos de combate à impotência que encontrei em livros, vídeos, artigos, pesquisas científicas e teorias ao redor do mundo. O resultado de todo esse meu trabalho eu sintetizei no livro Método PSM, o tratamento natural da disfunção erétil. Com mais de 300 páginas de puro conteúdo, neste livro você vai descobrir a verdade que não te contam sobre a impotência masculina. Todo o ensinamento do método PSM é composto de conhecimentos completamente naturais, sem a adoção de qualquer medicamento ou suplemento químico. Você vai aprender a prevenir e a reverter os quadros de disfunção erétil de uma maneira saudável, natural e definitiva, onde você descobrirá os segredos que o manterão sexualmente ativo por toda a vida. Mas então, por que a disfunção erétil psicológica é apenas um mito? Vamos imaginar o seguinte caso. Um jovem, ainda virgem, acaba de conhecer a sua primeira namorada séria. Ambos estabelecem uma forte conexão e iniciam um relacionamento, que com o passar do tempo, inevitavelmente, descambará para uma relação sexual, e este jovem perderá sua virgindade. Eu me lembro muito bem que na minha primeira relação sexual, eu fiquei extremamente nervoso e ansioso antes de consumar o ato. E este estado de nervosismo atinge todas as pessoas e, claro, todos os homens antes da primeira relação sexual. Assim como o nervosismo também aparece no momento em que um homem vai se relacionar sexualmente pela primeira vez com uma nova parceira, pois ele deseja impressioná-la na cama. Mas então, pense comigo, se estresse, ansiedade e nervosismo são questões que afetam o desempenho sexual do homem, e todos os homens têm esses sentimentos durante a primeira relação sexual ou durante a relação sexual com uma parceira nova, por que apenas uma parcela minúscula de homens apresenta falhas na ereção na primeira relação sexual, no momento de perder a virgindade? Por que não todos, já que todos esses sentimentos ruins aparecem neste momento e são sentimentos inclusive apontados como as causas da disfunção erétil psicológica? E a resposta não é tão fácil quanto simplesmente jogar a responsabilidade nos hormônios, já que jovens têm uma quantidade de hormônios em ebulição, como muitos falam. Os hormônios têm sim um importante papel na geração da libido sexual, mas entenda que libido é uma coisa e ereção é outra. São itens que se complementam, porém são diferentes. No livro Método PSM, eu dedico um capítulo inteiro para diferenciar libido de ereção. Mas, resumindo o assunto, a libido tem a função de despertar o interesse prévio na relação sexual. É o tesão, trocando em miúdos. Já a ereção peniana pode ser estimulada mesmo quando a sua libido está baixa,
ou seja, mesmo que a sua função hormonal não esteja a todo vapor. Libido é sim uma questão psicológica. Ereção é uma questão física. Por ora, é isso que você precisa compreender da diferença entre libido e ereção. Mas em breve eu farei um vídeo explicando todos os detalhes dessa diferença. E ainda tem mais com relação aos hormônios. Até porque homens jovens, de meia idade, ou que já estão se encaminhando para a terceira fase etária, tendem a manter os níveis de testosterona dentro dos limites considerados saudáveis por toda a vida, que deve ficar entre 300 e 1000 nanogramas por decilitro de sangue. Mesmo com a queda de síntese hormonal que se inicia após os 35 anos em todos os homens, os números hormonais tendem sim a ficar dentro dos limites de controle por toda a vida. Apenas homens que sofrem de alguma predisposição genética ou que já estão em estágio de andropausa tendem a ter o nível de testosterona realmente comprometido. Mas a andropausa, também conhecida como deficiência andrógena do envelhecimento masculino, deve ser mais incisiva na vida do homem apenas após os 75 anos de idade, quando muitos já não estão mais hábeis fisicamente para a prática sexual. Obviamente que alguns hábitos podem antecipar a deficiência hormonal e a andropausa, assim como procedimentos médicos que comprometem severamente a geração de testosterona biodisponível. Este é um assunto abordado no livro do método PSM, mas eu também farei vídeos futuros sobre isso. Mas entenda que deficiência hormonal deve ser verificada através de exames endócrinos, que estabelecerão a necessidade de reposição hormonal. E feita a reposição hormonal, é para a sua função sexual voltar normalmente. Mas em muitos homens não é isso que acontece, pois não é a questão hormonal que afeta o desempenho sexual diretamente. A função hormonal é uma facilitadora para o desempenho sexual, é uma facilitadora para a ereção. Mas então, se não é uma questão psicológica, nem uma questão hormonal, qual é a verdadeira causa da disfunção erétil na maioria dos homens? Primeiramente, sentimentos como ansiedade e medo são gerados pela mente consciente das pessoas, mas a ereção peniana não está ligada à mente consciente, mas sim ao subconsciente do indivíduo. A ereção é uma função primária do homem, assim como respirar ou piscar os olhos, quase como um reflexo. Obviamente que o consciente pode interferir no subconsciente, mas não de uma forma definitiva. Você pode até conseguir manter os olhos abertos sem piscar por um longo tempo, mas invariavelmente, uma hora ou outra, um reflexo involuntário fará você piscar. E você até pode alegar que um trauma pode afetar o seu subconsciente, mas nenhum trauma é capaz de fazer você parar de piscar ou respirar enquanto você estiver vivo. Assim como nenhum problema da psique humana é capaz de impedir uma ereção peniana quando ela precisa acontecer. Logo, os problemas de ereção não têm origem na mente, mas sim na parte física do homem. Então, os problemas psicológicos funcionam apenas como um agravante para uma ineficiência física já existente. Por isso, muitos homens, após falharem sexualmente uma primeira vez, começam a ter sucessivas falhas na sequência, culpando seus pensamentos de ansiedade, já que a questão psicológica acaba sendo bastante afetada pela falha sexual, agravando um problema físico ligado à ereção que é a causa raiz do problema. E eu não estou falando nesse ponto, como alguns ditos especialistas fazem, que colocam a culpa do aparecimento da disfunção erétil no aspecto circulatório ou no hormonal, como nós já vimos. Quando eu me refiro ao físico, estou me referindo ao aspecto muscular, para ser mais pontual. Obviamente que o aspecto circulatório tem uma grande importância para a geração das ereções penianas, mas existe uma chance muito pequena desta ser a causa raiz da impotência sexual em muitos homens, pois apenas muitas décadas de sofrimento com doenças crônicas que afetam os vasos sanguíneos, como diabetes e hipertensão, podem realmente comprometer a chegada do sangue ao interior do pênis. Fora isso, a chance deste ser o problema raiz na geração da impotência é muito pequena.
A gigante farmacêutica que inventou o Viagra sabe muito bem disso. Por isso que esse medicamento não funciona facilitando a chegada do sangue ao pênis ou atuando no aspecto hormonal, mas sim dificultando a saída do sangue do pênis. O Viagra atua dessa forma, pois a esmagadora maioria dos homens não tem problema para obter uma ereção, ou ter pelo menos um lampejo de uma ereção, mas possui sim dificuldade em mantê-la firme durante todo o ato sexual. Então a conta é simples. Se a quantidade de sangue que entra no pênis é maior do que a quantidade que escapa pelos caminhos venosos, pronto, você teve uma ereção. Pois a ereção peniana nada mais é do que uma luta entre a quantidade de sangue que entra e que sai. Por isso eu digo que a esmagadora maioria dos tratamentos alternativos à disfunção erétil atua de uma forma completamente errônea, pois tentam aumentar o fluxo sanguíneo para o pênis, sendo que a verdadeira raiz do problema consiste em impedir que o sangue que já chegou até lá escape pelas vias venosas. E a multinacional farmacêutica que criou o Viagra sabe muito bem disso. Por isso esse medicamento é um sucesso e ele atua nada mais nada menos do que impedindo a saída do sangue do pênis ao invés de tentar aumentar o fluxo sanguíneo para lá, pois na maior parte dos homens isto não é um problema. Aí está o sucesso deste medicamento. E fica fácil perceber isso durante a masturbação, já que muitos homens que alegam sofrer de impotência apenas possuem dificuldades em obter uma ereção peniana durante o sexo real, mas até conseguem obter uma ereção satisfatória durante a masturbação. Obviamente que existem diversos níveis de disfunção erétil, sendo que alguns homens não conseguem êxito nem mesmo durante a masturbação. Mas ainda assim, a causa é a mesma. A quantidade de sangue que escapa do pênis é maior do que a quantidade de sangue que entra. É por isso que muitos médicos vêm com a ideia de oferecer Viagra aos seus pacientes, com a desculpa de recuperar a confiança, pois como não encontram problemas circulatórios ou hormonais nos exames tradicionais, acabam colocando a culpa da disfunção erétil no fator psicológico do homem. Daí vem a questão de recuperar a confiança, sendo que o aspecto muscular nem é levado em consideração na maioria dos testes no consultório para averiguar a causa real da impotência. E é o que médicos costumam fazer como a primeira opção de tratamento, seja qual for a doença: indicar medicamentos, ao invés de tentar encontrar uma alternativa fora do mundo farmacológico. E isto foi um dos principais fatores que me motivou a buscar um caminho diferente ao tradicional, um caminho diferente ao indicado pelos médicos. Certo dia, inclusive, eu escutei uma frase em um documentário que infelizmente eu não lembro o nome, mas que dizia que a saúde é algo muito importante para ser terceirizada. E esta frase acabou me motivando ainda mais a encontrar uma solução que passasse longe do velho comprimido azul. E o meu ponto de partida foi tentar imaginar a razão da minha ereção ser mais forte durante a masturbação do que durante o sexo real, que comigo acontecia a mesma coisa. Então comecei a pensar qual era o meu hábito de masturbação. E assim como a maioria dos homens, eu praticava este ato sentado em frente a uma tela, que poderia ser o computador ou o smartphone. E então, pensando sobre o assunto, percebi que a própria cadeira e a pressão exercida pelas mãos, que inclusive é muito maior do que qualquer vagina pode fazer, acabava criando uma pressão artificial sobre a minha estrutura muscular responsável pela ereção. Tanto a cadeira quanto as mãos exercia pressão principalmente sobre a base do pênis e sobre o assoalho pélvico. O assoalho pélvico pressionado contra a cadeira pressiona as fibras musculares, que acabam por dar uma sustentação maior ao pênis, ampliando a rigidez ao membro ereto. Além disso, a pressão exercida pelas mãos sobre o pênis e pela própria área pélvica contra a cadeira acabam por dificultar a saída do sangue do pênis pelas veias subtunicais, que é o caminho venoso localizado na área mais externa do pênis, por onde o sangue escapa dos corpos cavernosos. Esta situação cria um ambiente perfeito para a ereção, pois dificulta o escape do sangue que já chegou ao pênis, gerando a manutenção de uma ereção satisfatória por mais tempo. E ainda, tem mais.
O estímulo que as mãos exercem sobre o pênis é extremamente artificial quando comparado ao sexo real, pois o frenesi e a pressão que as mãos concentram sobre o pênis durante a masturbação é muito maior do que qualquer órgão genital feminino é capaz de emular. As mãos são capazes de estimular ferozmente os receptores nervosos do pênis, fazendo o cérebro entender que o membro está precisando de cada vez mais sangue para ficar ereto, melhorando a equação entre a quantidade de sangue que entra e que sai. Aí que vem outra questão importante para aqueles que sofrem de impotência durante o sexo real. Quando o ato sexual se inicia, com as preliminares, muitos homens afirmam conseguir uma ereção até que satisfatória, mas a mesma vai embora quando chega o momento da penetração ou de colocar o preservativo. Isto acontece pois existe uma pausa no estímulo sexual para que se ajuste a posição sexual para a penetração ou para que a camisinha seja colocada no pênis. Com isso, a estimulação constante cessa, obrigando o homem a manter a ereção durante um intervalo de tempo de alguns segundos ou até minutos, algo que não acontece na masturbação. Então, recapitulando, a disfunção erétil psicológica é um mito, pois é fruto da incapacidade dos médicos de encontrar uma causa física para o problema e acabam por culpar o fator psicológico como responsável pelas falhas eréteis. Sem falar que a ereção é um reflexo subconsciente do corpo, como piscar ou respirar, sendo impossível para a mente consciente impedir de uma forma duradoura que a ereção ocorra em uma situação de iminência sexual. O próprio medicamento Viagra e seus similares como Cialis e Levitra atuam em um aspecto físico e não psicológico, e ainda assim têm uma eficiência comprovada de 90% dos homens. A circulação sanguínea e os hormônios não são os principais quesitos na geração das ereções penianas, e a indústria farmacêutica sabe muito bem disso, com seus Viagra, Cialis e Levitra. Todos esses medicamentos atuam de forma a impedir que o sangue que chega ao pênis escape do mesmo, bloqueando uma enzima chamada PDE5. Então, o segredo para uma boa ereção é apenas impedir que o sangue que chega ao pênis escape dos corpos cavernosos através das veias subtunicais, já que quase todos os homens conseguem enviar sangue para o pênis de maneira suficientemente boa para gerar uma ereção. Quanto ao aspecto hormonal, vimos que os hormônios ajudam na libido, mas não na ereção, pois a libido é o desejo prévio de se relacionar sexualmente, é o tesão, enquanto que a ereção é um ato físico de manter o pênis ereto. Está cheio de homem por aí que sente muito tesão e desejo sexual, mas ainda assim não consegue obter uma ereção. Tanto o bom fator circulatório quanto o hormonal ajudam bastante na geração das ereções penianas, mas não são a raiz dos problemas eréteis na maioria dos homens. A maior parte dos homens tem dificuldade em manter uma ereção, não em obtê-la. Por isso muitos afirmam que conseguem uma ereção durante a masturbação, mas não durante o sexo real, dadas as diferenças das situações. Este é outro fator que corrobora para o mito da disfunção erétil psicológica. Afinal, o senso comum incorreto, diga-se de passagem, alega que se é possível ter uma ereção durante a masturbação, também é possível obter uma ereção no sexo real, sendo apenas o fato psicológico que impede tal feito. Mas como vimos, esta é uma afirmação incorreta, pois na masturbação, o frenesi e o aperto gerado pelas mãos sobre o pênis são artificiais e completamente diferentes do exercido pela genitália feminina. Além do mais, isto fica claro quando os homens afirmam que conseguem obter uma ereção durante as preliminares sexuais, mas que perdem a mesma na hora de iniciar a penetração ou enquanto colocam o preservativo, pois a intensidade do toque no pênis durante uma masturbação executada pela parceira ou durante o sexo oral é diferente do momento em início de penetração, que começa lentamente até que se ajuste o encaixe e a posição, exigindo que o pênis permaneça ereto por um bom tempo sem uma estimulação mecânica mais abrupta. Logo, o segredo para uma boa ereção é conseguir mantê-la firme, mesmo com intervalos na estimulação mecânica. E para conseguir manter a ereção por mais tempo, mesmo com um intervalo considerável na estimulação sexual mecânica,
é preciso investir no fortalecimento dos músculos ligados à ereção peniana. E é aí que entram os músculos do assoalho pélvico, que constituem a principal estrutura para a manutenção da ereção peniana durante todo o ato sexual. Atrelar este fator aos alimentos corretos, a exercícios específicos e a alguns outros segredos, é possível reverter e prevenir os principais problemas sexuais masculinos por toda a vida. E é isso que eu prego no livro do Método PSM, que consiste em um tratamento completamente natural da disfunção erétil. Assim você poderá usufruir de toda a sua potência sexual e recuperar a sua confiança, redescobrindo a verdadeira masculinidade. Para mais informações como esta, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Também ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos que irão transformar o jeito que você enxerga a sua sexualidade. Caso queira um conhecimento completo, logo de cara, clique no link da descrição e conheça todos os segredos do método PSM. Um abraço e até a próxima!